E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bora conferir mais um tutorial aqui no canal do Artes em Linha. A aulinha que eu tô trazendo para vocês essa semana é essa naninha muito fofa em forma de elefante. Então, para quem não me conhece, me chamo Daniela Benedito e sejam todos bem-vindos ao Artes em Linha. Chegou a hora de conferir todos os detalhes da nossa naninha. Antes de começar, deixa aí o seu like, que é muito importante para o nosso canal. Se você caiu de paraquedas aqui no Artes em Linha e gosta desse nicho amigurumi, que é conferir aulas gratuitas toda semana, é só se inscrever e não esquece de ativar o sininho de notificação, para sempre que rolar aula nova, chegar a notificação para você. Se ficar com dúvida ou quiser sugerir qualquer outra aula, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder a todas vocês. Então, a nossa naninha, essa parte aqui, né, do bracinho, da cabeça, nessa parte de cima, ficou com 19 centímetros de altura. A naninha, que é esse paninho aqui, ó, ficou com 25 por 25. Ela é uma naninha, né, que eu fiz a costura, mas você pode fazer esse padrão solto, vai a gosto de você ou do seu cliente, né? Eu prendi aqui por quê? Porque você sabe como criança é, né? Acaba perdendo o paninho e pra achar, você sabe. Então, eu prendi aqui só pra não deixar o paninho solto, coloco o paninho aqui a pontinha, ó, pra dar esse charmezinho na naninha. É uma naninha super fácil de fazer, né? Coloquei esse detalhe nela aqui com a linha Amigurumi Pelúcia, né? Pra dar um toque especial na peça. A trombinha dela é costurada, tem esse formato bem diferente de vários elefantes que você vê por aí, né? Dá um tchan. Ela veio com o rostinho bordado, então já com essa carinha de sono dela, o cabelinho dele como ficou bem fofinho. Fiz na versão masculina, mas você pode fazer na versão feminina também, mudando as cores, colocando um lacinho, dando um charme a mais à sua peça. Eu utilizei para fazer essa peça aqui a linha Amigurumi Soft e a linha Amigurumi Pelúcia. Para você conferir a lista de material por completo, é só consultar o primeiro comentário fixo e a descrição do vídeo. Lá eu vou deixar toda a lista para vocês e todas as informações que você precisa saber sobre essa peça. Também vou deixar lá o link do nosso Instagram Artes em Linha. Lá você vai conferir os bastidores e saber tudo que vai rolar aqui no nosso canal. Quero aproveitar aqui também e convidar todas vocês a participar do Clubinho Artes em Linha. Clicando nesse botão que está aqui embaixo do vídeo com o nome Seja Membro, você, por apenas R$ 7,99, vai receber aulas exclusivas todo mês. Então, vem fazer parte desse clubinho você também. A naninha foi dividida em duas partes. Essa é a primeira, onde você vai conferir a cabeça, o bordado, a tromba e a orelhinha da nossa naninha. Espero muito que vocês gostem e, sem mais delongas, bora começar essa aulinha. Vou iniciar agora a cabeça do nosso elefante e vou iniciar ele com o anel mágico. Então, vou contornar esse fio aqui, ó, no meu dedo e seguro aqui para guiar. Passo com a minha agulha por baixo do fio que tá enrolado no meu dedo e por cima do fio que tá vindo do novelo. Agora, passo por baixo e puxo. Novamente, passo por baixo e puxo. E tá pronto o anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou puxar esse fio menorzinho aqui, que é para fechar. Você aperta o máximo que der. Vou pegar agora um outro fio para marcar o início das minhas carreiras e vou iniciar agora a minha carreira de número 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. Na minha base tem 6 pontos, então eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou trabalhar
2 pontos baixos nele, que é meu primeiro aumento. No meu segundo ponto, a mesma coisa, 2 pontos baixos. Já tenho 2 aumentos. No terceiro ponto, 2 pontos baixos. Já tenho 3 aumentos. No quarto ponto, a mesma coisa, 2 pontos baixos. Próximo ponto, 2 pontos baixos. E próximo ponto, 2 pontos baixos. Então, aqui eu trabalhei 6 aumentos e essa carreira ficou com 12 pontos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 3. Então, vou passar esse fio aqui, ó, pra trás, que é pra marcar o início da carreira. E vou iniciar minha carreira de número 3. Na carreira 3, eu vou iniciar no primeiro ponto, trabalhando um ponto baixo. E no segundo ponto, um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No terceiro ponto, um ponto baixo. No quarto ponto, um aumento. Vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4 e essa carreira vai ficar com 18 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 4. Então, vou pegar o fio aqui, ó, que eu tô marcando a carreira, jogo ele aqui pra frente antes de iniciar a minha carreira. E vou trabalhar 2 pontos baixos, um para cada ponto. E um aumento. Novamente, 2 pontos baixos. E um aumento. Então, vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 5, trabalhando 3 pontos, um para cada ponto de base. E um aumento. Novamente, 3 pontos, 1, 2 e 3. E um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4 e essa carreira vai ficar com 30 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 6, trabalhando 4 pontos. 2, 3 e 4. E um aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 7, trabalhando 5 pontos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4... e 5 e um aumento. Vou repetir esse processo de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 42 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 8, trabalhando 6 pontos. Já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 48 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 9 e na carreira 9 eu vou trabalhar 48 pontos baixos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 10, trabalhando 7 pontos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E um aumento. Vou repetir esse processo de 7 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 54 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 11, trabalhando 8 pontos. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E um aumento. Vou repetir esse processo de 8 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 60 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 12
E a partir da carreira 12, eu vou fazer uma sequência de 12 carreiras, cada uma com 60 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da minha carreira de número 12 até a minha carreira de número 23 e volto para continuar. Concluí aqui a minha sequência, eu vou iniciar agora a carreira de número 24. A partir dessa carreira, vamos começar a diminuir para fechar a cabeça do nosso elefante. Então, eu vou trabalhar aqui de início 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. A diminuição eu faço pegando a alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passo o fio pelas duas alcinhas e completo o meu ponto baixo. Agora, eu vou fazer 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu pego a alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passo o fio pelas duas alcinhas e completo meu ponto baixo. Vou repetir esse processo de 8 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4. E vou finalizar minha carreira com 4 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 54 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 25. E nela eu vou trabalhar um ponto baixo. E no ponto seguinte eu vou fazer uma diminuição. Então, pego a alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passo o fio pelas duas e completo meu ponto baixo. Novamente, um ponto baixo e uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto e uma diminuição por 18 vezes. Já fiz duas, falta 16. E essa carreira vai ficar com 36 pontos baixos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 26. E vou iniciar trabalhando 2 pontos. 1 e 2. E uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 4 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4. E vou finalizar minha carreira com 2 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 30 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 27. E nessa carreira eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2 e 3. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí aqui a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 28, trabalhando 2 pontos. 1 e 2. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Quando eu concluir essa carreira, eu vou começar a colocar o enchimento. E você vai colocando o enchimento aos pouquinhos, tá? Para completar toda a base da cabeça e ela ficar bem certinho. Então, eu vou concluir essa carreira. Vou colocar o enchimento, como eu tô mostrando pra vocês aqui, aos pouquinhos, e já volto. Concluí aqui a minha carreira, coloquei enchimento já na cabeça, ó. Tá bem preenchido. Quando você colocar o enchimento, você passa a mão no seu amigurumi pra sentir se ficou alguma parte sem enchimento, tá? Se ficou completa. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 29, é a minha penúltima carreira. E nela eu vou trabalhar um ponto baixo. E uma diminuição. Novamente, um ponto baixo.
e uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 12 pontos. Concluí a minha carreira, agora eu vou iniciar minha carreira de número 30. É a nossa última carreira aqui da cabeça. E nela eu vou fazer uma sequência de 6 diminuições seguidas. Então, eu vou pegar na alça da frente do primeiro e do segundo ponto. Puxo o fio. E completo meu ponto baixo. Novamente, alça da frente, puxo o fio e completo meu ponto baixo. Aqui eu fiz 2 diminuições, falta 4, e essa carreira vai ficar com 6 pontos. Concluí aqui a minha carreira, já cortei o fio com espaço que dê para fechar a base. Vou puxar aqui, ó, para prender esse fio. Já pode tirar o marcador. Agora, eu vou passar aqui o fio na minha agulha. E vou vir aqui, ó, na alcinha da frente de cada ponto, sempre de dentro para fora. E vou passar com a minha agulha nos 6 pontos, ó. Tá vendo? Vou fazendo isso. Até completar os 6 pontos. Agora, puxo devagar para não torar o fio. Volto no último ponto, ó. E dou um nozinho. Passo com minha agulha aqui no centro. Vou sair aqui em qualquer parte. Puxo até sentir um estralozinho na mão, que é quando o nozinho que eu dei aqui na ponta entra. E aqui eu vou dar outro nozinho. Daqui você não puxa não, tá? Senão fica marcado. Então, passa aqui o nozinho. Passa aqui novamente por dentro. Já vou sair em outro espaço. Corto o excesso. E a cabeça do nosso elefante tá pronto. Chegou a hora de fazer o bordado do olhinho. Eu já fiz um aqui, vou fazer o outro aqui com vocês. Fiz aqui a marcação do olhinho. Então, eu vou falar pra vocês as carreiras e depois como foi que eu fiz essa marcação. Então, esse primeiro alfinete aqui é na carreira 12. Esse aqui é na carreira 14. Esses dois aqui é na carreira 16. Esse aqui do cantinho é na carreira 17 e esses 3 últimos aqui é na carreira 18, tá? Então, eu deixei aqui de um olhinho pro outro 6 pontos de espaço, sem contar com o ponto que eu comecei o bordado. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você começa a marcação pela carreira 18 para você fazer essa daqui. Vim aqui na carreira 18, coloquei aqui o meu primeiro alfinete. Desse alfinete aqui para esse aqui, eu tenho 6 pontos de espaço, contando com os 2 que eu marquei. Então, coloquei aqui o meu alfinete, contei a partir dele 1, 2, 3, 4, 5, no de número 6, eu marquei aqui o meu segundo alfinete. Desse segundo alfinete para esse terceiro alfinete aqui, eu tenho 4 pontos. Então, contando a partir do alfinete, eu tenho 1, 2, 3, 4. Com esse aqui que eu coloquei o alfinete. Esse alfinete aqui, que é o que tá na carreira de número 17, só tem um alfinete nessa carreira. Ele ficou retinho com esse último aqui, ó, da carreira 18. Esses dois aqui que tá na carreira de número 16... ele foi feito como? Vim aqui, ó, nesse primeiro alfinete aqui, contei a partir dele 1, 2, 3 pontos e subi aqui para a carreira de número 16 e marquei esse primeiro alfinete. No ponto do lado, eu marquei o segundo alfinete. Eu tô trabalhando esse bordado no meio do ponto baixo. Para fazer essa marcação aqui, que é na carreira de número 14...
eu fiz o quê? Eu vim aqui nesse segundo alfinete aqui da carreira 18, vim para o ponto do lado e subi reto aqui, ó, para a carreira 14 e fiz a marcação do ponto. Esse aqui que tá na carreira 12, eu fiz reto com esse segundo aqui, ó, que tá na carreira 16. Então, eu segui aqui uma reta na carreira 12 e fiz a marcação para dar esse formato aqui do olhinho. Vou utilizar aqui a linha Clea Mil na cor preta. Vou iniciar aqui. Você pode iniciar em qualquer parte da cabeça. Vou sair nesse primeiro alfinete aqui. Esse aqui é o alfinete de número 1. Então, vou vir aqui, deixa eu tirar ele aqui, que eu já sei qual é o ponto. E vou sair no meio do ponto baixo, ó. Agora, eu vou para meu segundo alfinete. Deixa eu tirar ele aqui. E vou subir para esse alfinete aqui, ó. Que tá na carreira 16. Tô saindo no meio do ponto baixo, tá? Agora, eu vou passar por baixo aqui desse fio. Puxo. Para que ele fique bem certinho aqui, ó. Vou voltar pelo mesmo espaço e vou vir para esse segundo alfinete aqui, ó. Então, eu vou tirar ele e venho aqui para o meio do ponto baixo. Dessa forma. Deixa eu passar aqui para não... Agora, passa aqui por baixo de novo. E puxo. Vou voltar aqui, ó, pelo mesmo espaço e vou sair nesse alfinete aqui, ó. Ele é o alfinete da carreira 18. Vou tirar aqui, que eu já sei qual é o ponto, e vou sair aqui. E puxo. Então, aqui, ó, a basezinha do olho já tá pronta. Já prendi aqui todos os fios. Agora, eu vou fazer o cílio. Já iniciei aqui, vindo pra cá, ó, pro primeiro alfinete do cílio. Vou voltar aqui, ó, pra essa ponta e sair aqui, ó, no meio do ponto baixo, tá? Dessa forma, a gente evita de abrir os pontos. Volto novamente pra cá. E vou subir para esse alfinete aqui, que já é para fazer a sobrancelha. Então, deixa eu tirar aqui, que eu já sei qual é o ponto. Aqui eu fiquei com o cílio pronto. E agora, eu vou finalizar a sobrancelha, né? Já iniciei vindo para esse ponto. Vou para esse outro aqui. E vou descer a minha agulha para onde eu comecei aqui, ó. Pro mesmo espaço, tá? Verifico antes de dourar o fio se tá certinho. Agora, dou um nozinho. Na verdade, eu dou mais de um nozinho, pra ficar bem seguro mesmo. Como essa linha é fina, possa ser que solte. Aqui eu dei vários nós. Cortei o fio. E vou passar minha agulha aqui, ó, pra puxar esse fio, já passando ele por baixo do enchimento. E tá pronto o olhinho do nosso elefante. Para finalizar aqui o rostinho do nosso elefante, eu vou passar um pouquinho de blush aqui, ó, na bochechinha do elefante. O blush é o blush normal de maquiagem que a gente utiliza. Tô utilizando aqui um pincel de pintura mesmo, cortei a pontinha, ele ficou assim, ó, bem legal. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa parte aqui embaixo, entre o cílio e o olhinho. Vou tentar deixar uma bolinha aqui, ó. Pode passar o blush para ele ficar bem escuro mesmo, porque ele, com o tempo, ele vai saindo. Então, passei aqui, ó. Venho do outro lado do mesmo jeito, ó, entre o olhinho e o cílio. Vou tentar deixar redondinho.
Pra dar uma corzinha aqui, ó. No rostinho. Já dá outra vida ao bordado, ó. Quando você coloca uma corzinha. E com isso, finalizamos aqui o rostinho do nosso elefante. Vou iniciar agora a tromba do nosso elefante. Antes de começar, eu quero que vocês cortem 40 centímetros do fio que você vai utilizar para fazer o elefante. Para quando dobrar, ficar assim com uns 20 centímetros. E deixa reservado, que a gente vai precisar. Agora, eu vou iniciar com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor, aperta bem. Agora, eu vou pegar um outro fio para marcar o início das carreiras. Você pode utilizar um marcador, um clipe, o que você achar melhor para marcar suas carreiras. E vou iniciar minha carreira de número 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A minha base tem 6 pontos, então aqui eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou fazer 2 pontos baixos nele, que é o meu primeiro aumento. No segundo ponto, 2 pontos baixos. No terceiro ponto, 2 pontos baixos. Já tenho 3 aumentos. No quarto ponto, 2 pontos baixos. Tudo no mesmo ponto. No quinto ponto, 2 pontos baixos. E no sexto ponto também, 2 pontos baixos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Eu vou precisar que você arremate o fio de uma peça dessa e deixe reservado, como eu fiz aqui, ó. E a outra, que é, no caso a minha é essa daqui, você vai deixar o fio no lugar. Por quê? Porque agora a gente vai juntar, ó, as duas partes, para deixar essa parte aqui da tromba mais grossinha. Então, como é que eu vou fazer? Vou passar o meu marcador para cá e vou iniciar minha carreira de número 3. Para iniciar a carreira 3, eu vou pegar aqui, ó, as duas partes. Vou introduzir a agulha aqui na minha primeira e aqui na segunda que eu fiz. De um lado para o outro. Passo o fio pelos dois e faço ponto baixo. Próximo ponto, a mesma coisa. Passo de um lado para o outro, puxo e faço um ponto baixo. Passo novamente de um lado para o outro, puxo o fio e faço um ponto baixo. Aqui eu trabalhei 3 pontos baixos, no meu próximo ponto eu vou fazer um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo espaço. Então, nessa carreira de número 3, eu vou repetir por 3 vezes 3 pontos e um aumento. Eu já fiz uma, falta 2, e essa carreira vai ficar com 15 pontos. Então, antes de continuar aqui com a minha carreira, você vai repetir esse mesmo processo aí, ó. Vou colocar esse fiozinho aqui, que é a pontinha, né, do anel mágico. Vou pegar aquele fio que eu falei pra vocês, ó. Que eu pedi pra vocês reservar. Dobrei aqui ao meio. Deixa eu pegar aqui a minha agulha. E vou aqui, ó, desse lado aqui, ó, tá vendo que essa última carreira aqui tá pelo avesso? Então, nessa parte aqui, eu vou puxar a ponta aqui, ó. Deixa eu tirar esse fio aqui. Puxei a ponta aqui. Retinho com esse lá e com esse ponto aqui que eu puxei, eu vou puxar esse outro aqui, ó. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês pra que vai servir. Então, eu puxo aqui todo. Esse aqui eu só puxei um pedacinho. Vou puxar aqui, ó, vai ser entre as carreiras 1 e 2, tá? Passo o fio pelo meio, ó, tá vendo? E agora é só puxar pra ele ficar um nozinho bem no meio da tromba. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu só cortar esse fio aqui um pouquinho, que tá muito grande. Com a cola de silicone. Isso antes de terminar a carreira 3, tá? Eu vou passar aqui no meio, que é pra juntar as duas peças no centro.
Passei a cola. Cola de silicone líquida, pode ser cola quente também. Junta aqui, ó. Cuidado na hora de passar a cola para não passar demais, como eu fiz aqui, passei até demais. Deixa eu tirar o excesso. E agora é só finalizar a carreira trabalhando, né? Como eu falei pra vocês, 3 pontos e um aumento por 3 vezes. Então, eu vou concluir agora a minha carreira, que já fiz aqui a minha basezinha. E já volto. Concluí a minha carreira aqui, ó, juntei as duas partes, né, pra ficar bem durinha essa ponta aqui da tromba. Aqui tá o meu fio que mais pra frente eu vou mostrar pra que vai servir, ó. Então, você vai trabalhar e deixar ele sempre dentro da peça. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 4. E na carreira 4, eu vou trabalhar aqui, ó, utilizando apenas a alcinha de trás. 15 pontos baixos, ó. Só na alcinha de trás, que é pra virar pra começar a subir a tromba do nosso elefante. Então, eu vou trabalhar esses 15 pontos baixos, utilizando aqui essa alcinha de trás. E já volto. Concluí aqui a minha carreira, agora eu vou trabalhar normal, vou iniciar agora a minha carreira de número 5. E a partir da carreira 5, eu vou fazer uma sequência de 11 carreiras, cada uma com 15 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira número 5 até a carreira de número 15 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 16 e nessa carreira eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E um aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e um aumento por 3 vezes. Já fiz uma, falta 2. E essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Essa basezinha da tromba não vai em enchimento, tá? Então, você vai trabalhando assim, sem colocar enchimento. Concluí aqui a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 17. E a partir da carreira 17, eu vou fazer uma sequência de 4 carreiras, cada uma com 18 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 17 até a carreira de número 20 e já volto. Concluí aqui a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 21, trabalhando 5 pontos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4 e 5. E um aumento. Vou repetir esse processo de 5 pontos e um aumento por 3 vezes. Já fiz uma, falta 2 e essa carreira vai ficar com 21 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 22 e a partir da carreira 22 eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 21 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 22 até a carreira de número 24 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 25, trabalhando 6 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por 3 vezes. Já fiz uma, falta 2. E essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 26. E a partir da carreira 26, eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 24 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 26 até a carreira de número 28 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, agora chegou a hora de fechar aqui a tromba para ficar melhor na hora da costura. Mas eu preciso que esse fio aqui, ó, fique no centro da tromba. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, vou vir no primeiro ponto, né, o ponto seguinte, e no meu último ponto aqui, ó, passando minha agulha de um lado para o outro. Puxo o fio e faço o ponto baixo. Próximo ponto, da mesma forma, de um lado para o outro. Puxo o fio. E faço o ponto baixo. Vou trabalhar 6 pontos dessa forma. Então, aqui eu já tenho 3, 4,
5 e 6. Aí, vou pegar esse fio, vou puxar pra cá, antes do ponto, né? E vou fazer agora 6 pontos baixos do mesmo jeito. Só deixando esse fio aqui no centro, não tô prendendo ele não, tá? Só deixando ele no centro. E vou finalizar com 6 pontos baixos. Aqui vai ficar um total de 12 pontos baixos. Então, se você não quiser dar formato à tromba do seu elefante, você pode colocar enchimento, tá? E trabalhar esse processo que eu tô fazendo aqui. Se não, se você quiser com o formato, é só fazer o que eu tô fazendo aqui, ó. Então, aqui eu terminei. Vou cortar o fio aqui com espaço para costurar a tromba. Prendo aqui. E com isso, finalizamos a tromba do nosso elefante. Agora, eu vou colocar a tromba no lugar, vai ser entre as carreiras 18 e 19. Quando você for fazer a costura da tromba, a última carreira tem que estar com o lado avesso pra cima, tá? Já passei aqui a agulha naquele fio que eu deixei aqui no meio, ó. Passei aqui a agulha e na outra ponta também uma agulha para costurar a tromba, tá? Então, primeiro eu vou passar esse fio aqui no centro aqui do rostinho, entre as carreiras 18 e 19, e vou sair aqui atrás em qualquer parte. Entre um ponto e outro, tá? Se você não tiver uma agulha grande assim, pode usar a agulha de tapeceiro. Vou deixar aqui reservado. Vou colocar agora a minha tromba na posição, ó. Lembrando que o lado avesso tem que estar pra cima. Coloco aqui. E a costura também é bem simplesinha. Eu vou entrar entre as duas carreiras, dessa forma. E vou sair aqui no meu primeiro ponto. Eu entrei nesse ponto e saí nesse aqui. Vou voltar no que eu saí e vou pro ponto seguinte. E venho também pro ponto seguinte aqui, ó, na tromba. Volto aqui no ponto que saí e vou pro próximo. E venho aqui na tromba no ponto seguinte. E assim, eu vou fazendo a costura, ó, sempre voltando no ponto anterior e indo pro ponto seguinte. E na tromba a mesma coisa. Até concluir toda a costura. Então, vou finalizar e já volto. Concluí aqui a minha costura, não completei o último ponto, porque eu vou mostrar pra vocês, ó, que eu vou passar com a agulha aqui antes de puxar o fio todo, que é pra dar aquele nozinho, tá? Verifica se ficou certinho, né? A trombinha bem certinha nos olhinhos. E depois que tiver tudo ok, só passar com a agulha aqui por dentro. Sai em qualquer parte. Eu gosto sempre de dar outro nozinho, né? Que é pra garantir que tá ok. Passo novamente por dentro, já sai em outra parte. E corta o excesso. Não puxa para não ficar marcado, tá? E a costura da tromba ficou pronta. Agora chegou a hora de dar formato, por isso que eu pedi para vocês deixarem ela vazia, por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou puxar esse fio aqui, ó. E olha como vai ficando a tromba. Você vai organizando ela aqui, ó. E ela vai ficando bem engilhada, ó. Que é assim que eu quero que ela fique. Se você quiser que ela fique um pouquinho maior, é só puxar, ó. Deixa na posição que você quer. E aqui atrás, eu vou dar um nozinho. Passo aqui, ó. Venho com ele aqui por dentro, sai em outra parte.
Como eu falei pra vocês, não puxa pra não ficar marcado. Eu vou dar outro nozinho aqui pra garantir. Segurança nunca é demais. Então, vou aqui, ó. Apesar que essa parte nem precisa tanto de segurança, é só pra o nozinho não soltar. Volta aqui pelo mesmo espaço e já saio pra cortar o fio. Corto o excesso. E a tromba, ó, do nosso elefante já tá no lugar e com esse formatozinho, ó, que deixa o rostinho dela mais fofinho. Vou iniciar agora a orelhinha do nosso elefante. Ela foi dividida em duas partes. Temos a orelha interna, que foi trabalhada com a linha Amigurumi Pelúcia. E a orelhinha externa, que eu tô utilizando a linha Amigurumi Soft. As duas são iguais da carreira número 1 até a carreira de número 8. Então, você vai fazer a orelhinha interna e depois vai trabalhar a orelhinha externa, que vai juntar as duas. Então, como eu já tô com a orelhinha interna pronta, vou fazer agora a externa com vocês. Vou iniciar aqui com o anel mágico. E vou trabalhar 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxa esse fio menor aqui, aperta bem. Vou marcar o início da minha carreira com um fiozinho. E agora, eu vou iniciar a minha carreira número 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A minha base tem 6 pontos, então, eu vou fazer 6 aumentos. O aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui no meu primeiro ponto, eu fiz 2 pontos baixos. No segundo ponto, novamente, 2 pontos baixos no mesmo ponto. No terceiro ponto, 2 pontos baixos. No quarto ponto, 2 pontos baixos. Já tenho 4 aumentos. No quinto ponto, 2 pontos baixos. E no sexto ponto, 2 pontos baixos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Vou iniciar agora a minha carreira de número 3, trabalhando um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Um ponto baixo no terceiro ponto e um aumento no quarto ponto. Então, nessa carreira de número 3, eu vou repetir por 6 vezes um ponto e um aumento. Já fiz 2, falta 4 e essa carreira vai ficar com 18 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 4. Então, eu vou pegar o fio aqui, ó, que eu tô marcando a carreira, jogo ele aqui pra frente antes de iniciar a minha carreira. E vou trabalhar 2 pontos baixos, um para cada ponto. E um aumento. Novamente, 2 pontos baixos. E um aumento. Então, vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 5. Trabalhando 3 pontos, um para cada ponto de base. E um aumento. Novamente, 3 pontos, 1, 2 e 3. E um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 30 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 6, trabalhando 4 pontos, 2, 3 e 4. E um aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 36 pontos.
Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 7, trabalhando 5 pontos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4 e 5. E um aumento. Vou repetir esse processo de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 42 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 8, trabalhando 6 pontos. Já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5 e essa carreira vai ficar com 48 pontos. Concluí aqui a minha carreira, essa foi a última carreira de aumentos. Você vai repetir esse mesmo processo aqui na orelhinha interna e vai arrematar o fio quando finalizar a carreira 8 e vai deixar reservado. Na orelhinha externa, você vai começar aqui a trabalhar a carreira de número 9 e a partir da carreira 9, você vai fazer uma sequência de 2 carreiras, cada uma com 48 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar a carreira 9 e a carreira de número 10 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, agora eu vou iniciar minha carreira de número 11, já juntando as duas partes da orelhinha. O que é que eu vou fazer antes de começar? Vou pegar aqui a minha cola, é a cola de silicone líquida, vou passar aqui, ó, no centro, só um pouquinho. E vou pegar aqui a minha orelha pelo lado avesso e vou colocar aqui, ó. Que é pra a orelhinha não ficar, né, virando quando terminar de colocar as duas. Então, coloquei aqui. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 11. Só marcar o início aqui. E na carreira 11, eu vou trabalhar 48 pontos baixos, passando entre uma orelhinha e outra. Deixa eu colocar aqui esse fio. Então, eu vou fazer como? Vou introduzir a agulha aqui e vou vir no ponto na orelhinha interna. Puxa aqui, ó, e faço um ponto baixo. Próximo ponto, passo aqui de um lado para o outro, puxo o fio e faço ponto baixo. Próximo ponto, mesmo jeito, de um lado para o outro, puxo o fio e faço ponto baixo. E assim, vou trabalhando por toda a minha carreira, juntando, ó, as duas partes da orelhinha. Que não tem, gente, nenhuma dificuldade. Você vai trabalhar a carreira normal, passando pelas duas orelhinhas. Então, eu vou concluir essa carreira, é 48 pontos baixos dessa forma, e já volto. Concluí aqui a minha carreira, já cortei o fio com o espaço que dê para fazer a costura. Agora, eu vou puxar, que eu vou finalizar a minha carreira, você vai fazer essa mesma finalização na parte interna. Então, eu vou puxar aqui todo o meu fio, ó. E com a ajuda da agulha, eu vou eliminar um ponto e trabalhar outro. Então, eu vou fazer o quê? Vou pular um ponto, no ponto seguinte, da frente para trás, passo com a minha agulha. Vou voltar aqui pela parte de cima do último ponto. Puxo para que esse ponto fique igual com os outros. E aqui eu vou prender em qualquer ponto, dando um nozinho, que é para não soltar. Tira aqui o marcador. E as orelhinhas estão prontas. Chegou a hora de colocar a orelhinha no lugar, já fiz a costura aqui de uma, vou fazer a da outra com vocês. Fiz aqui a marcação das carreiras que eu vou fazer a costura. Essa primeira aqui entre as carreiras 9 e 10 e essa segunda aqui entre as carreiras 19 e 20. Para fazer aqui a distância do olhinho, eu vim aqui, ó, no ponto que eu fiz o cílio, a ponta do cílio aqui, pulei um ponto, vim para esse ponto aqui, que é o ponto do lado, e a partir dele eu contei 3 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3. E aqui fiz a marcação entre as carreiras 19 e 20. A orelhinha é costurada da seguinte forma: você vai iniciar de baixo para cima e a outra de cima para baixo. Então, essa daqui é a que eu vou iniciar de cima para baixo.
E a costura vai ser assim, ó. Eu vou pegar aqui a minha agulha, vou passar assim, ó. De um ponto pro outro, dessa forma. Deixa eu virar aqui, ó. E vou vir aqui, ó, no meu ponto na orelhinha. Vou voltar aqui pelo mesmo espaço, só que eu vou pra carreira de baixo, ó. Vou tentar seguir uma reta, trabalhando dessa forma. Então, venho aqui. E venho aqui, ó, no meu ponto seguinte, na orelhinha. E do outro lado, na mesma carreira, ó, tá vendo? Que eu trabalhei aqui, vou pro outro lado aqui. E desço reto aqui, ó, pra próxima carreira. E venho com a minha agulha no ponto seguinte, viro a minha peça. E aqui, ó, na mesma carreira, entro com a minha agulha e saio na carreira de baixo. E assim, eu vou fazendo a costura até chegar na carreira, né, que eu falei pra vocês, 19 e 20. Tentando deixar aqui a orelhinha mais reta possível, tá? Porque aqui, como temos sequência de aumento, tem sequência de carreiras e de diminuição, a gente às vezes vai ter que passar no meio do ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui essa costura até chegar essa carreira e já volto. Concluí aqui a costura, ó, tem o último ponto, aí eu vou fazer o que agora? Vou voltar no último ponto novamente, nos mesmos espaços. Tá vendo que eu não puxei todo o fio, porque eu vou dar um nozinho aqui, ó. Aqui eu dou um nozinho. Saio aqui pelo mesmo espaço e vou vir aqui na parte de trás da orelhinha. Essa parte aqui é mais no olhômetro. O que é que eu vou fazer? Aqui, na parte externa da orelhinha, eu marquei aqui, ó, entre as carreiras 8 e 9. Vou colocar ela nessa posição aqui, ó. E vou fazer uma costurinha aqui, ó, entre as carreiras 8 e 9 aqui. E vou vir seguir aqui a reta do que eu fiz aqui. Eu fiz uma carreira antes, né, da última carreira da costura aqui, foi que eu iniciei essa costura aqui. Então, eu coloco aqui na posição. Uma carreira antes da última carreira que eu costurei. Eu saio com a minha agulha. Pego, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pego aqui, ó, dessa forma aqui, passo com a minha agulha. E, ó, eu saí nessa carreira e vou pra próxima carreira, que eu vou pular de uma carreira pra outra. Também tentando deixar retinho. Venho aqui, ó, no ponto seguinte, saio no próximo. Não tô voltando no ponto anterior, tá? Tô pulando o ponto, aqui também pulo a carreira, ó. É só pra costurar essa partezinha aqui da orelhinha pra ela não ficar solta. Faz uma costura reta, tá? Vem aqui pra outra carreira. E saio na próxima. Eu vou botar aqui e mostro pra vocês, assim, ó. Aí, você costura até uma carreira antes da primeira que a gente iniciou. Ó, tô me aproximando mais aqui, ó. Aqui é mais no olhômetro mesmo, gente. Você vai fazendo e vai vendo se fica legal. Você vai fazendo a sua costura. Só pra essa parte aqui não ficar solta. Aqui eu vou dar um nozinho. Olha se as orelhinhas estão iguais, estando ok. Passo com a minha agulha por dentro. Dou aquele velho nozinho, né, aqui. E passo novamente. E corto o excesso.
E as orelhinhas já estão no lugar. Finalizamos a nossa aulinha, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like que é muito importante para o nosso canal. Se possível também, compartilha esse vídeo e fala aqui nos comentários o que você achou da nossa aulinha. Para conferir a segunda parte da nossa naninha, é só você ir no primeiro comentário fixo ou na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link para vocês lá. E para conferir outras aulas do nosso canal, é só vir aqui no final do vídeo, onde eu vou deixar a playlist Artes em Linha para vocês e também o link da última aula do canal. E não esquece de apoiar o nosso canal, sempre deixando o seu like e também compartilhando o vídeo. E até a próxima aula!